Eu quero dizer uma coisa que não tem no livro para vocês, muito séria aqui, ó, que é a síntese de tudo isso. Inventologia. Segundo a heuristicologia, que é a ciência da invenção, de inventar, heurística, a invenção ou criação da verdade relativa de ponta, que é a verpon, quando ela é nova, obedece a 3 atos dispostos, aí no caso, numa ordem funcional. 1, criação, que é a gestão completa da ideia até a realização. Isso é dentro da imagística. Então, vocês vão ver que o curso de ontem tem total relação com esse curso de hoje. Vocês estão entendendo? É imagística. Você está entendendo, ô Kátia? Você que é especialista aí da área. Agora, 2, concepção. É a teoria, a ideação. É o processo propriamente dito da mental somática. E 3, é a composição. É a feitura prática. Isso aí já entra a energossomática, que é como é que você vai mexer. Aí você tem que fazer ações. Acabou a teoria. Você tem que entrar na vivência do processo. Isso aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, obedeceu a criação, a concepção e a composição, para chegar no processo da heurística, que está aqui. Até que ponto que isso aqui tem inventividade? Tem, mas é muito pouca. A maioria é aquilo do chacrinha. No mundo nada se cria, tudo se copia. Está entendendo? Há um processo, então, de plágio intelectual dessas coisas todas. Uma outra coisa, vocês não ficam pensando que isso aqui é o definitivo, não existe isso. As fórmulas são 200, mas são muito mais do que 200, porque cada uma delas tem muitas outras processos lá dentro, acepções, encaminhamentos, direções, setas ideológicas, ideativas, entende? Agora, também não fica pensando que esses 12 mil que esgotou. Nada aqui esgotou o assunto. Tudo isso vai para longe, vai longe. Ninguém sabe para onde vai isso. Então, o problema é estudar mais para a pessoa ver. Agora, outra coisa, taxologia. Pela experimentologia, as 3 palavras do megapensêntrico vocabular podem formar 2 categorias de frases. A comum ou banal e a frase síntese, ambas ordinariamente sem reticências. Reticência é uma das coisas que a gente tem que evitar, do jeito que a gente tem que evitar, por exemplo, processo de exclamação ou muita interrogação em ciência. Se você está fazendo pesquisa, exclamação, interrogação e reticência, você não deve usar. Por quê? A ciência tem que explicitar aquilo que você fala. Se você deixou uma reticência, é porque parou no meio do caminho. Você não sabe? Ou você está escondendo o que você sabe? Vocês estão entendendo bem? Vamos falar tudo claro. Você sabe, meu negócio aqui é soco na cara e fratura exposta. Pode falar. Sr. Valdo, daquelas 3, sobre ideias novas, né, daqueles 3 passos, 3 etapas. Isso que eu estou falando, criação, concepção Isso. e composição. Poderia explicar um pouco melhor a diferença entre a criação e a concepção? Sim. O problema é todo o seguinte, a criação é a gestão completa da ideia. Você arranjou a ideia e foi até a realização dela. Isso é um processo da imagística. Mas, para começar, você tem que ter uma ideia para fazer aquilo. Então, ela deslancha o processo. Isso é a criação. Agora, a concepção já é a teoria. É a hora que você começou a argumentar com você mesmo. É a introargumentação ou intra-argumentação. Ela é interna. É a intra-articulação da sua ideia. Isso é dentro do mega discernimento, você está entendendo? Ou, se você quiser, o mega corpo do discernimento, que é o mental soma. Então, veja, eu vou ler para você depois as 2 diferenças. As 3. Criação. Gestação completa da ideia até a realização. Imagística. Você imaginou. Veja bem, não há uma concepção nisso aí, não. Se você for olhar, não tem. Presta atenção. Agora, depois, concepção. Começou a teoria. Você começou a idear. É a ideação. Isso já é o mental soma propriamente dito. Já saiu da imaginação para ir para a fecundação do seu discernimento do mental soma. A situação melhorou. Uma coisa, você pode imaginar qualquer coisa. E aquilo não tem discernimento nenhum. Você imaginou abobrinha, besteira, é o que a maioria faz. O que é o devaneio, de modo geral? Besteira. Você está entendendo o que eu quero dizer?
Agora, então, veja, no fim, vem a composição, que aí você já pegou a ideia que você criou pela imaginação, a teoria que você ideou e plasmou a situação que já tem uma ideia, mas a plasmagem real, concreta, a hora que você vai escrever aquilo, a hora que você vai... Isso aqui que eu estou fazendo, ó, eu estou defendendo justamente a composição. Vocês estão entendendo? Muito embora falando na criação e na concepção. Então, você vai ver que, a rigor, essas três coisas são totalmente diferentes. Você entendeu isso, Kátia? Então, o problema nosso aí não é só de filologia. O processo é, como eu disse, de heuristicologia. É o processo da inventividade. É o problema da criação. Então, a criação, no caso, é inventividade. É heurística, a ciência da invenção. Você pegou a situação. Agora, logicologia. A partir da parapedagogia, a mini-frase só pode ser composta por 3 palavras e não constitui necessariamente mega pensene completo. Então, eu posso falar, eu vou ali. Eu não falei nada. O que é que eu tenho que ver com isso? O que eu tenho que ver se você vai ali? Vocês estão entendendo bem o que é? 3 palavras apenas não quer dizer nada. Eu falo 3 palavras. Chapéu, chapéu, chapéu. Tá bom. O que é? Isso não é. Então, vamos entender bem. Eu vou ler de novo. A partir da parapedagogia, a mini-frase, só por ser composta por 3 palavras, não constitui necessariamente mega pensene completo, e nem mesmo frase síntese. Há de ser incluído um verbo, que é o problema da ação, é a energia do pensene que faltou. Pensene é ideia, sentimento e energia. A energia é que é o corpo, é onde entra o soma, o corpo humano. É a hora que entra o cerebelo, entendeu? Saiu do cérebro e entrou no cerebelo, é a hora que você agiu. Peguei o microfone para falar. Isso aqui entende? Agora, então, vamos entender. Há de ser incluído um verbo ou mais, indicando a ação do sujeito, mesmo elidido ou indireto. O elidido, em português, é o processo da elisão, propriamente dito. É quando você corta alguma coisa, você elimina um pedaço, você tira. Tem vários nomes para isso. A mini-frase pode ser estruturada com expressões no singular ou no plural, quando mantém sentido ou significado lógico. Aí eu ponho lá no fim, vivamos com lógica. Esse tem. Agora, veja, começa com o verbo, vivamos. Agora, eu não estou falando que a gente, não é para você viver, eu não estou pondo um impositivo. Eu estou falando que nós todos somos de viver com lógica. Porque se vocês não tiverem lógica, vocês não vão entender o que eu estou falando. Se eu não tiver lógica, eu não vou explicitar o que eu estou dizendo. Vocês não vão entender nada do que eu digo. Então, veja, isso aí é a síntese de tudo, é viver com lógica. Agora, essa lógica significa ponderação, reflexão e racionalidade, ou seja, razão, raciocínio. Então, o problema nosso é termos raciocinofilia. Tenhamos raciocinofilia ininterruptamente. Pronto, criei um trimestre aí para vocês. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam? Olha o verbo em primeiro lugar. Isso é um dos mais fáceis que tem dentro das formas para criar esse aí. Você colocando o verbo em primeiro lugar. Agora, linguisticologia. À vista da cosmoeticologia, até certo ponto, os megapensene trivocabulários criam específica linguagem filosófica, viu? Você entendeu, né? Peculiar, ao limitar matemática, você entendeu, né, Rosa? Eu primeiro falei do Arlindo, agora estou falando para você. Matemática. Agora, em primeiro lugar, linguística, eu tenho que falar para a Kátia Caporado, né? Irremediavelmente, a expressão do pensamento. Tal fato evidencia os limites do idioma empregado. Agora, aí eu ponho lá um trimestre, só para chatear. Pensemos para acertar. Uma pessoa que não penseniza, pensar antes que eu estou falando, pensenizar antes, ela erra.